Meus amados irmãos, nós vamos abrir o texto bíblico em Efésios, capítulo 4, e nós faremos a leitura dos versos 25 a 28. Efésios, capítulo 4, os versos 25 a 28. Apenas 4 versículos da palavra do Senhor. Nós temos estudado lá na congregação, a Igreja Presbiteriana Trindade, essa carta de Paulo aos Efésios, e já estamos na parte final. Depois a gente vai fazer um estudo, uma exposição dos 10 mandamentos lá, e eu gostaria de trazer esse sermão que preguei lá, para que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, agora que nós lemos a Tua palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra, Senhor, e a aplicarmos ela à nossa vida. Precisamos do Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O que nós lemos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo começa a desenvolver, especialmente a partir do versículo 25 da sua carta, aqui no capítulo 4, é uma série de expressões que fazem um contraste. Pelo menos 8 ou 9 ele vai usar aqui de forma mais objetiva, fazendo um contraste entre a velha vida, a velha natureza e a nova natureza, para que nós possamos agir conforme a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta aos Efésios quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. E nessa carta maravilhosa, um texto assim belíssimo do apóstolo Paulo, ele trabalha nos 3 primeiros capítulos os indicativos do Evangelho, ou seja, aquilo que Cristo fez por nós, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, os imperativos do Evangelho, ou seja, o que Deus requer de nós em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 4, se você puder folhear sua Bíblia, voltar um pouquinho, você vai ver que entre os versos 1 a 6, o apóstolo Paulo nos diz, justamente com um versículo de transição, quando ele diz, portanto, que vivamos de acordo com a vocação que nós fomos chamados em Cristo Jesus. Ele diz, eu rogo a vocês, eu que sou prisioneiro no Senhor Jesus, que vivamos de modo digno da vocação que recebemos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai nos falar justamente sobre a dignidade dessa vocação. Ele diz nos versos de 1 a 6 que ela tem a ver com uma unidade do Espírito que é reflexo da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos diz nos versos de 7 a 10 que faz parte dessa vocação dons que Deus deu à sua igreja, como dádivas. Aquele que veio ao mundo, aquele que foi assunto aos céus, distribuiu dons, porque Cristo é a fonte dos dons da igreja, que é dele mesmo. A partir do verso 11 ao 16, o apóstolo Paulo nos fala sobre como a igreja é beneficiada pelo uso desses dons.
a crescimento, a edificação da igreja, à medida que cada um de nós exerce o seu próprio papel. A partir do verso 17 ao 24, o apóstolo Paulo nos fala sobre a nossa vida de santificação. Quando ele diz assim: despojem-se do velho homem. Vocês não vivem mais daquele jeito. Não vivam mais como pessoas que não conhecem a Deus, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, insensíveis pela dureza do seu próprio coração. Vocês não aprenderam em Cristo dessa forma, pelo contrário, se vocês estão em Cristo, devem despojar-se do velho homem, renovar-se do novo homem, revestir-se para viver uma vida para a glória de Deus. É um processo que é chamado aqui pelo apóstolo Paulo, nos versos 17 a 24, justamente de um despojamento, de uma renovação da mente e de um revestir-se do novo homem que nos foi dado segundo Cristo. É a partir desse fundamento que o apóstolo Paulo diz: por isso, por causa disso, você que passou pela experiência de conversão, que foi regenerado pelo Espírito Santo, que se tornou uma nova criatura, que recebeu um novo modo de viver, que tem o Espírito e a palavra auxiliando a nossa mente em Cristo Jesus. Como falei com as crianças, um texto tão conhecido, não é? Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo diz: há uma transformação inerente ao cristão que passa pela experiência de conversão. É justamente aqui que ele começa a falar sobre isso, e nós vamos nos deter em apenas 3 delas. Quais são elas? Versículo 25, ele diz: deixe a mentira e fale a verdade. Versículos 26 e 27, ele diz: não se deixe levar pela ira. Versículo 28, o apóstolo Paulo diz: não furta, não roube, mas trabalhe para a glória de Deus e o bem da sociedade. O tema que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é sobre a nova natureza do cristão, como nos é relatado aqui pelo apóstolo Paulo. Vejamos em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz assim: deixa a mentira e fale a verdade. E ele justifica isso dizendo: porque nós somos membros uns dos outros. A mentira, a palavra, a expressão utilizada para mentira é bastante utilizada no nosso meio, é a pseudo. Você já ouviu falar sobre ela, muito provavelmente. Pseudo, dá a ideia de uma falsidade intencional. Uma coisa que parece, mas não é. Calvino, quando comenta sobre esse texto, ele diz: é interessante o apóstolo Paulo começar a falar sobre a justiça do novo homem a partir da verdade, porque ele diz que é a partir da verdade que flui todas as outras exortações piedosas, como um ribeiro flui de uma fonte. Eu vou repetir, Calvino comentando sobre esse texto, ele diz: o apóstolo Paulo escolhe a verdade, porque é a partir dela que flui todas as outras exortações piedosas na vida do cristão, do que recebeu em Cristo uma nova vida, uma nova natureza. Talvez aqui o apóstolo Paulo esteja ecoando as palavras do profeta Zacarias, quando ele diz no capítulo 8, verso 16, que eis as coisas que deveis fazer, dizendo ao povo de Deus: falem a verdade cada um com o seu próximo, executem juízo nas vossas portas, segundo a verdade e em favor da paz. Veja como o profeta Zacarias
fala sobre isso, e o apóstolo Paulo estabelece o início dessas exortações, citando a palavra do Senhor, quando Zacarias disse: falem a verdade, cada um com o seu próximo. Porque, Paulo diz, porque somos membros uns dos outros em Cristo Jesus. O que eu gostaria também, irmãos, de fazer hoje à noite com vocês é pensar como essas três exortações, elas estão linkadas, elas estão extremamente conectadas com alguns mandamentos da segunda tábua da lei. A lei do Senhor, os 10 mandamentos. A primeira parte, o Senhor revelou a Moisés que requer de nós, o seu povo, um bom relacionamento do homem com Deus. Mas na segunda pedra da lei, a respeito de relacionamentos uns para com os outros. Nós vamos trazer aqui a lembrança de cada uma dessas exortações do apóstolo Paulo, a que mandamento ela se refere, e nós vamos trazer aqui como o nosso catecismo maior de Westminster trata a respeito desse mandamento, com questões que nós devemos deixar para trás e questões que nós devemos nos apropriar para a nova vida em Cristo Jesus. Porque a nova vida do cristão é isso, irmãos. Nós deixamos coisas para trás e nos apropriamos de novas virtudes, de frutos, de graça do Senhor, das virtudes do Evangelho, para substituir aquelas coisas lá atrás. A vida de santidade não é apenas dizer não ao pecado, mas também dizer sim à justiça de Deus revelada para nós em Cristo Jesus. É assim como os nossos pais, no Catecismo Maior de Westminster, interpretaram os 10 mandamentos, justamente trabalhando para cada um deles, a partir dessas perguntas, quando eles diziam assim: primeiro, quais são os deveres exigidos? E segundo, quais são os pecados proibidos em cada um deles? Vejamos, por favor, nesse primeiro ponto, quando ele fala sobre a mentira e a verdade. Lembremos-nos do 9º mandamento, que diz no 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como Zacarias ecoa lá na frente no capítulo 8, e agora o apóstolo Paulo dizendo: porque nós somos membros uns dos outros. Entenda bem o que esse mandamento requer de nós, quais são os deveres. Eu não vou ler tudo, mas vou trazer aqui algumas ênfases na pergunta de número 144 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Ele diz assim: os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Evidenciar e manter a verdade e de todo o coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade e somente a verdade, irmãos. Falar a verdade e somente a verdade. É o que Deus requer de nós. E ele conclui dizendo assim: empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Mas quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Também ele nos diz na pergunta de número 145. De uma forma assim grande, mas eu vou só enfatizar alguns pontos. Ele diz assim: tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Entendeu ou não? Tudo que prejudica a verdade e a reputação do nosso próximo. As conversas, mensagens, falatórios, tudo está envolvido aqui, quando ele diz assim, bem como a nossa própria reputação, especialmente em julgamento público. O testemunho falso
subornar testemunhas falsas, se comprometer com causas más, resistir à verdade, dar sentenças injustas, e ele diz: chamar o mal bom e o bom mal. São esses os pecados proibidos no 9º mandamento que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui de uma forma muito simples e clara. Ele diz mais: falar a verdade com malícia para um fim errôneo. Falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar e escarnecer das pessoas. E vejo que nossos pais também interpretaram quando eles disseram assim, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos. São esses os pecados proibidos no 9º mandamento. Quando descobrimos fraquezas de outros para ridicularizá-los e espalhar notícias, ou também quando levantamos boatos falsos a respeito de nossos irmãos. Por isso o apóstolo Paulo diz: a nova natureza do cristão deixa a mentira de lado, e tudo que envolve o não cumprimento e o nosso esforço para cumprir, melhor dizendo, o 9º mandamento. Não digas falso testemunho contra o teu próximo. Qual é a justificativa do apóstolo Paulo? Ele diz: irmãos, nós somos membros do mesmo corpo. Essa é a justificativa, ou seja, nós fazemos parte de uma igreja, e a igreja, irmãos, é uma comunidade de verdade e amor. Como ele falou também no capítulo 4, um pouquinho antes, falando sobre a igreja, dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor. Alguns até traduzem como falar a verdade em amor. É isso que o apóstolo Paulo justifica o mandamento quando ele diz: nós fazemos parte de uma igreja que é uma comunidade estabelecida na verdade, mas também no amor para com o nosso próximo. Por isso, deixa a mentira de lado, fala a verdade. Segunda coisa que o apóstolo Paulo nos fala nos versos 26 e 27. A nova natureza do cristão não se deixa levar pela ira. Essa é mais difícil, né? Até porque o apóstolo Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz é que a nossa ira não esteja associada àquilo que é pecaminoso. Qual é a ideia do apóstolo Paulo? E é a ideia bíblica. É que a ira em si, ela não é pecaminosa. Existe uma ira justa e existe uma ira santa, que é reflexo da ira de Deus também, porque faz parte de Deus, a ira é atributo de Deus. O fato é que nós entendemos, olhando para esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que a sua ira não esteja entrelaçada a coisas que estão relacionadas ao pecado e à morte, à distância de Deus e contrárias à palavra de Deus. Porque a ira santa tem a ver com uma justa indignação com aquilo que fere os mandamentos do Senhor, aquilo que fere a palavra do Senhor, aquilo que fere o próprio caráter de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando do Salmo 4, irmãos. Se você puder abrir o Salmo de número 4, no versículo 4 é quando nós encontramos também essa expressão, por meio de uma poesia e um cântico. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. E a segunda parte, ela é bem interessante, porque diz assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Veja que exercício interessante para a ira. O apóstolo Paulo diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira.
Não vai dormir acumulando ira no seu coração para o outro dia. Maridos e esposas, não façam isso. Presbítero Calicoco aqui ministrando na hora de confissão de pecados e lembrando sobre esse ponto. Um pastor bem brincalhão aqui no Brasil, presbiteriano, disse que uma vez ele foi pregar e ele estava mal com sua esposa e ele estava lá na frente antes de pregar, num momento de confissão, ele preocupado porque estava mal com sua esposa, e eu fiquei lembrando disso aqui, até falei para Rodrigo, ficamos rindo. Aí ele olhou para a esposa assim e disse... Aí a esposa... Esse depois é que deve ter sido, ó, rojão. Irmãos, irai-vos e não pequeis. Não deixe a ira criar uma raiz de amargura no seu coração, porque você vai dormir com ela, ela vai acumulando, e as coisas vão ficando muito feias. Não faz parte da natureza do novo cristão, da nova criatura, daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus e é chamado a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A expressão do Salmo é: quando você deitar a cabeça no travesseiro, ao invés de ficar olhando o Instagram e o WhatsApp, você consulta o seu coração e sossega. Consulta, entrega em oração, sossega e dorme o sono da renovação do Senhor. No Salmo 37 nós temos uma expressão interessante. Salmo de número 37, se você puder abrir aí a sua Bíblia, versículos 7 e 8, ele diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não viva impaciente, porque isso certamente acabará muito mal. Isso vai fazer mal para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Também Paulo, no capítulo 12 de Romanos, se você puder abrir, versos 17 a 20, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Opa, como assim? Não deis lugar à ira, não deis lugar ao diabo, deixa a ira, e irai-vos e não pequeis. Agora o apóstolo Paulo diz assim: dê lugar à ira, mas não à vingança, porque a vingança pertence ao Senhor, a retribuição ela pertence ao Senhor. Irmãos, há pelo menos 3 erros que nós cometemos ao nos irarmos e ofendemos a Deus. É quando a ira, em primeiro lugar, ela não tem motivo, ou são motivos sem importância. Por nada, ofensas pessoais, você está entrando em uma fria muito grande. Segundo lugar, quando vamos longe demais e deixamos-nos levar pelo nosso excesso emocional, perdeu a cabeça. É quando a ira, nós nos deixamos levar pela ira e ela leva você a um excesso emocional que às vezes acaba ferindo pessoas perto de nós com palavras ou até mesmo com agressão, com atitudes. Terceiro, quando a nossa ira, que deveria ser direcionada contra nós próprios e os nossos pecados, ela se volta contra nossos irmãos. É quando o Senhor Jesus falou assim: você tem uma avidez muito grande para tirar o cisto do olho do seu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu olho. O fato, irmãos, é que existe uma ira santa e justa, que tem a ver com o zelo pela glória de Deus,
o zelo pela palavra de Deus, que tem a ver com um horror ao pecado, um horror aos efeitos carnais, um horror à violência e a tudo que é obra da carne em nosso meio. Sim, essa é uma ira santa, mas não é sobre ela que o apóstolo Paulo nos diz para deixarmos de lado. Ele está falando sobre uma ira que dá lugar ao diabo. Por isso ele diz: irai-vos e não pequeis, porque se o sol se pôr sobre a vossa ira, você vai dar lugar ao diabo. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Que mandamento o apóstolo Paulo traz como fundamento aqui? O sexto mandamento, irmãos. Que diz o sexto mandamento: não matarás. Veja como ele é expresso no Catecismo Maior, pergunta 135, quando diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Ele responde: todo o empenho cuidadoso e esforços legítimos para a preservação da nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos. Olha aí, aonde a ira começa, onde ela se aloja. Em primeiro lugar, nos nossos pensamentos e propósitos. Também diz no Catecismo Maior: subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Quais são os deveres exigidos? Ele ainda diz: a longanimidade no lugar da ira, a prontidão para se reconciliar, irmãos. É isso que significa não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Prontidão para a reconciliação. Porque nós somos, sim, parte de um mesmo corpo, a igreja de Cristo. Ele diz: suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo o inocente. E quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? É o que diz lá: a ira pecaminosa, dentre outros, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. E ele ainda diz assim: as palavras provocadoras, que nós muitas vezes dizemos para com os nossos amados irmãos e familiares dentro da nossa casa. É a nova natureza do cristão, aquele que está em Cristo, que o apóstolo Paulo nos diz nessa segunda parte: não se deixe levar pela ira, irai-vos e não pequeis. Qual é a justificativa? Não dê lugar ao diabo. Por que isso, irmãos? Porque o diabo rapidamente irá se aproveitar dessa oportunidade da ira no nosso coração, para mudar a nossa indignação em mágoa, rancor, furor e resistência ao perdão. É assim que nós damos lugar ao diabo. Aqui ele não está falando de paixões carnais, aquelas que nós achamos que são as únicas tentações do ser humano. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a ira que envolve os nossos relacionamentos interpessoais. Por isso ele diz: não deem lugar ao diabo, ou seja, não permita que essa ira no seu coração se ponha e seja acumulada dia após dia, de forma que ela se transforme em mágoa, rancor, furor e, por último, resistência ao perdão. Irmãos, não seria esse talvez o maior problema que você enfrenta no seu casamento? Resistência ao perdão? A gente fala de um bocado de problema, não é? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Já pensou que pode ser a ira?
Já pensou que que a sua maior luta pode ser a ira? É assim que o apóstolo Paulo nos instrui, dizendo: irai-vos e não pequeis. Não deixa que a ira se transforme naquilo que não agrada a Deus no nosso coração. Em terceiro lugar, no verso 28, o apóstolo Paulo nos diz: não furta, mas trabalha. As crianças falaram aqui, não foi? Compra. Com o dinheiro de quem? É bom as crianças, né? A gente compra. Com o dinheiro de quem? Era tão bom, não é não? Quando a gente era criança e dizia: mãe, compra isso. Mamãe ia lá e comprava. Minha mãe não comprava muito não, mas era bom. Eu via alguns amigos fazendo isso. Compra, mas como é que vamos comprar? Porque o contrário do furto é trabalhe. Se empenhe. E o apóstolo Paulo diz aqui de uma forma muito clara, ele diz: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, de forma que você tenha como acudir ao necessitado. Uma cultura diferente da cultura do furto e do roubo. É o que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui nesse terceiro ponto. A cultura não mais do furto, a cultura do trabalho como uma nova bênção de Deus em Cristo Jesus. E ainda dentro desse versículo 28, a cultura do trabalho, da nova vida em Cristo, que é uma cultura de generosidade e não apenas de acúmulo para conforto pessoal. Aquele que furtava, não furte mais. A palavra usada no grego é klepto. Você já deve ter ouvido isso, o kleptomaníaco. Aquele que, viciado no roubo, cometeu um furto, um roubo, levou para si coisas que não eram suas. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esse texto, diz que esse pecado do furto, ele se aloja no nosso coração como um parasita. Porque ele começa a querer desfrutar daquilo que não é seu. E à medida que ele faz isso, ele vai secando, destruindo as nossas forças. Ele só vê o objeto do seu desejo. É a sanguessuga do texto de Provérbios que diz: dá. Ela só consegue enxergar os seus próprios desejos. É o parasita do pecado no nosso coração que vive ansiando e desejando as coisas que Deus não nos deu. Não nos deu. Paulo diz: irmãos, não furtem mais. Trabalhem. Não foi assim que Deus criou o mundo? A lógica da criação é: 6 dias trabalharás e no dia do Senhor descansa e contempla o Senhor junto com o povo de Deus. 6 dias, irmãos, é 6 mais 1. Eu sei que é o desejo de todo coração pecaminoso que fosse o contrário, trabalhar 1, descansar 6. Mas Deus não fez dessa forma e Ele sabe que não era para ser assim, para o nosso próprio bem. Trabalha 6 dias, mas respeita o dia do Senhor, para com o teu trabalho, descansa as obras das tuas mãos, para que você possa entender que a nossa vida não depende do nosso próprio esforço, nós dependemos de Deus. O que está acontecendo, irmãos, hoje, especialmente no meio da juventude, dos adolescentes, especialmente dos adolescentes, é que as facilidades do mundo do celular e dos aplicativos tornou quase que natural o mundo das apostas. As grandes patrocinadoras hoje do futebol brasileiro são casas de apostas. É a Bet disso, Bet daquilo e Bet daquilo outro. Apostas, você vai lá no seu celular, recebeu R$50 do seu pai e sua mãe, aposta no time, no placar, nos jogadores que vão fazer gol e passam lá quase todos os dias fazendo esse tipo de aposta. O que antigamente, uns anos atrás, era um pouco mais difícil.
porque teria que se deslocar até uma casa de apostas, a fazer isso e aquilo outro. Agora não, é jogo de futebol, é pôquer, tudo disponível por meio de aplicativos. E está assim de adolescentes e jovens apostando. O que eles estão fazendo é invertendo a lógica da criação, invertendo a lógica da vontade de Deus, porque querem ganhar dinheiro fácil, mas não querem trabalhar. E não são apenas adolescentes e jovens, porque infelizmente isso pode alcançar o coração de maridos, homens responsáveis pelo seu lar, como já atendi em gabinete, crises familiares por causa do vício em jogos, destruindo a família, um parasita no coração. Eu quero dinheiro, mas eu não quero trabalhar. O apóstolo Paulo diz, não faça isso. Sabe o que é interessante? Até no Catecismo Maior de Westminster, escrito em 1645, 48 mais ou menos, os nossos pais, quando interpretaram o 8º mandamento, que o apóstolo Paulo faz aqui referência, o 8º mandamento é, não furtarás. Os nossos pais já disseram lá atrás, que um dos pecados proibidos no 8º mandamento é o jogo de sorte e azar. Sabe como os puritanos chamavam esse tipo de coisa? O jogo dissipador. Veja que interessante, tantos anos atrás, mas já era algo tão recorrente. Na pergunta 142 do Catecismo Maior, ele diz, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? São eles, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada. Você comprar algo que foi roubado por outro. Ah não, mas eu não roubei. Você está apoiando esse tipo de coisa. Transações fraudulentas. Está chegando aí, né, o limite para a declaração do imposto de renda. Dá uma vontade, não é, de roubar do Estado, não dá? Tanto imposto, peso tão grande sobre nós. Transações fraudulentas, pesos e medidas falsos. E ele diz mais, cerco injusto de propriedades e a desapropriação é pecado, irmãos. É por isso que a propriedade privada é uma das virtudes que está ancorada nos 10 mandamentos. Nenhum ser humano, nenhum grupo ativista e nem mesmo o Estado deve ter o poder de se apropriar da propriedade de outro sem um motivo justo para isso. Como dívidas, talvez. Irmãos, entenda bem como Deus, na sua perfeição, nos deu os seus mandamentos e eles têm uma amplitude imensa de coisas práticas na nossa vida. Ele diz mais, na pergunta 142, a acumulação de gêneros para encarecer o preço. A turma aí da economia vai entender bem isso. Os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence. Que mais? A cobiça, o amor desordenado aos bens humanos. Não furteis. A desconfiança, a preocupação excessiva em obter bens humanos apenas. A inveja diante da propriedade do outro, a ociosidade. Ele diz, você está jogando o tempo fora, está pecando contra Deus. Está roubando aquilo que Deus lhe deu para produzir algo de bom para a sua família, para a sociedade e para o crescimento da igreja. A ociosidade, ele diz, é pecado. E ainda mais, o jogo dissipador. E todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior. O ato de defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto da posição que Deus nos colocou. E quais são os deveres exigidos neste mandamento, no 8º mandamento? Ele diz na pergunta 141, verdade,
fidelidade, justiça no contrato e comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, pagando os impostos, pagando com honra e mérito aos seus funcionários, aos que estão debaixo da sua autoridade no mundo do trabalho e do comércio, cobrando um preço justo quando for vender produtos para a sociedade. Moderação dos nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, irmãos. Diz mais: cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da natureza e que condizem com a nossa condição. Como quem está dizendo assim, vivendo de acordo com a condição que Deus deu a cada um. Imagine você receber um salário mínimo de R$ 1.500 e o seu cartão de crédito está girando em 3.500 por mês. Será que não é esse o problema na sua casa? Está desobedecendo ao mandamento do Senhor, não furtar, porque está vivendo escravo dos próprios desejos. Não furtar. Se eu recebo 1.500, meu cartão de crédito não tem como rodar a 3.000, 4.000, 5.000, irmãos. Se eu recebo 10, 15 mil, meu cartão de crédito não tem como rodar a 20, 30 mil. Está trazendo uma confusão grande sobre o seu casamento e a sua vida. A ociosidade, o não desejo, o empenho pelo trabalho em ser um mordomo das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Entenda, o tempo também é uma dádiva de Deus. E nós devemos administrá-lo bem para a glória de Deus, produzindo coisas boas para a nossa família, sociedade, trabalho e a igreja, e para a nossa própria vida também. Por isso que a justificativa do apóstolo Paulo é: trabalhe com as próprias mãos, de forma que você tenha como acudir ao necessitado. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, ele cita o Senhor Jesus, até num texto que as pessoas ficam procurando, onde foi que Jesus disse exatamente isso, mas o texto é de Atos capítulo 20, verso 35, quando o Senhor Jesus disse assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Em Provérbios 19 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e o Senhor paga o seu benefício. O nosso dinheiro não é apenas para a riqueza, para engordar, para o conforto, mas ele é também para ser usado de forma que construa e que edifique o bem na vida dos outros. Não furte, irmãos. Malaquias, capítulo 3, na verdade, nos diz que quando nós não entregamos o dízimo ao Senhor, nós estamos roubando a Deus. Tantas coisas que isso implica no nosso coração, irmãos, que em poucos versos, o apóstolo Paulo, em 4 versos, alcança tantas áreas, tantas questões que talvez você precise resolver ainda essa noite, como um cristão, como alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, que recebeu uma nova natureza. Irmão, não viva escravo na mentira, pelo contrário, deixe a mentira e fale a verdade. Não deixe a ira tomar conta do seu coração, não furte, mas trabalhe para a glória de Deus e o bem da sociedade. Convite que nós fazemos essa noite, usando as palavras do pastor Thomas Watson, quando ele diz assim: que nós encontremos os nossos pecados, ou então os nossos pecados nos encontrarão. Irmãos, encontremos hoje os nossos pecados, para que ele não nos encontre amanhã, enlace os nossos pés, puxe
e venhamos a cair, trazendo ruína sobre a nossa vida, a nossa família e a igreja do Senhor Jesus, porque nós somos membros uns dos outros. Essas qualidades que o apóstolo Paulo está falando aqui, elas não são naturais ao ser humano, ela é fruto da graça de Deus. Despojar-se da mentira, renovar a mente com a palavra de Deus e se revestir da verdade. Despojar-se da ira pecaminosa, renovar a mente com a santidade de Deus e se revestir com a ira santa. Despojar-se do furto e da preguiça, renovar a mente com a glória de Deus e se revestir com disposição e generosidade. O mundo que nós vivemos, irmãos, clama por cristãos que vivam dessa forma que Cristo morreu para que nós vivamos. Que falem a verdade, que não vivam escravos da própria ira e que sejam trabalhadores e generosos para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, nessa noite ainda, avalie a sua vida, a sua família. E encontrando esses pecados, peça perdão ao Senhor e graça a cada dia, para que o Senhor renove e revista a nossa vida e a nossa mente, da palavra e do Espírito de Cristo. Abrace a verdade, irmão. Lance fora a mentira hoje mesmo. Se você está mentindo ou vivendo uma mentira, mentindo descaradamente para o marido ou a esposa, os filhos ou os pais, deixe a mentira hoje mesmo, irmão. E abrace a verdade. Deixe Deus tratar o seu coração. Abrace a verdade hoje mesmo, para que o Senhor traga restauração na sua vida e na sua casa. Não apenas fale a verdade, mas viva a verdade. Viva a verdade do Senhor. Não viva uma mentira, uma vida de aparências. Nós não precisamos disso. Aprenda, irmão, a bênção do contentamento e da satisfação no Senhor. Não deixe a ira tomar conta do seu coração de forma que o diabo encontre lugar na sua vida para destruir a sua vida piedosa e a sua família. Continue irado, mas com a ira santa de Deus. Lute contra a cobiça, a preguiça, a negligência e a ociosidade, porque esses valores não fazem parte da nova vida em Cristo. Preguiça não é fruto do Espírito. Usar mal o tempo não é fruto do Espírito. Ociosidade não é fruto do Espírito. Ser negligente para com suas obrigações nesse mundo não é um fruto do Espírito. Irmãos, não trabalhe apenas para ter dinheiro. Quem vive assim é quem não conhece a Deus. Não trabalhe apenas para ter ganhos. O dinheiro não é a nossa maior satisfação, até porque a cobiça não tem limite. É uma sanguessuga, é um parasita no nosso coração, desejando sempre mais, sempre mais. Nós trabalhamos no mundo como missionários do Senhor. Temos uma missão maior do que a nossa vocação. Estamos ali para sermos luz do mundo, sal nessa terra. Estamos nesse mundo para servir com todos os recursos. Somos mordomos de tudo que Deus tem nos dado. Se você é casado, irmão, priorize sua família. Não é o trabalho, mas a sua família é a sua prioridade. Sejamos generosos uns com os outros. Que bênção, irmãos. Como igreja, temos esse testemunho recente da viagem missionária. A generosidade da igreja viabilizou uma campanha. A viagem aconteceu e foi uma bênção. E foi rápido, como testemunhou o presbítero André na reunião sexta-feira do conselho. Irmãos, generosidade para
avançarmos nas obras da nossa igreja, os recursos que Deus tem nos dado, que não servem apenas para nós, mas para a obra do Senhor. E lembre-se, irmão, não é a nossa justiça, não é a nossa verdade. Olhe para Cristo, Cristo em nós. Cristo, como diz no Evangelho de João, viveu a verdade porque Ele é a verdade. Cristo irou-se contra os efeitos do pecado no mundo, contra as ações do reino das trevas neste mundo, irou-se contra a morte e os seus efeitos em vários momentos do seu ministério. Cristo irou-se, mas não pecou. Cristo viveu entre nós com um único objetivo, pelo qual ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na qual ele também diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, se nós não olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que viveu na verdade, que viveu uma ira santa e uma justa indignação, e que trabalhou bastante para que o nome do seu Pai fosse glorificado. Se nós não olharmos para Cristo, irmãos, nós estamos perdidos. Cristo fez tudo isso para a glória de Deus, o Pai. Cristo fez tudo isso para que eu e você, no poder do Espírito, o poder da ressurreição que opera no nosso coração, possamos viver assim, não mais escravos do pecado, mas santos, de forma que podemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados, uma nova natureza em Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, pedimos a Ti, Deus, perdão pelas nossas faltas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família. E Senhor, quebranta os nossos corações, para que a mentira, o diabo, o furto e a preguiça não se alojem dentro dele, Senhor. Mas que possamos viver apenas para a Tua glória, com tudo que o Senhor é, com tudo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor assim nos abençoe, Pai, todos nós, em nome de Jesus. Amém.